Oi, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Propocast, nosso segundo episódio. Eu me chamo Luísa, sou formada em Administração de Empresas e sou especialista em RH. Eu sou o Matheus, também sou formado em Administração e sou especialista em Marketing. E hoje, eu e a Lu vamos falar de algo que com certeza vai ser edificante, vai ser algo assim transformador na sua vida ouvinte. Meus caros, vamos falar sobre planejamento de carreira, vamos falar sobre uma série de estruturas que a gente acredita que pode dar certo para você que está procurando emprego, para você que está ainda querendo se decidir se vai para uma empresa maior, uma empresa menor. Você já está nessa posição, né? Fui aprovado em diversos processos seletivos. Qual que eu escolho? Como que eu escolho? O que eu tenho que fazer para seguir meu caminho? Então, o episódio de hoje vai abordar todos esses assuntos de maneira muito estratégica, de maneira muito conceitual, para que a gente possa terminar ele e ter certeza que você que está nos escutando vai ter sucesso em sua carreira. E para começar esse tema, nada mais justo do que a gente falar sobre como você se planeja de forma gradual, né, na sua carreira, o que você busca a curto, médio e longo prazo, né? Principalmente, eu acho que é uma coisa que é importantíssimo, gente, é o autoconhecimento. É você se conhecer e você saber aonde você quer chegar. E, além disso, você fazer o dever de casa, tá, gente? A gente tem que sempre fazer o dever de casa. Estudar a empresa que você tá indo, não é mesmo, Matheus? Saber se aquela visão, missão e valor daquela empresa tá em prol com o que você acredita, tá em congruência com seus valores, para que você consiga estar se candidatando para a melhor empresa que faça maior sentido. É claro que, se você estiver na posição, né, que o Matheus falou muito bem, passei em vários processos seletivos, estou aqui entre 3, 4 empresas e eu quero ver qual que se enquadra mais no meu perfil. Gente, estuda a empresa, tenta ler o máximo que puder da empresa, estude bem a empresa. É claro que você só vai conhecer mesmo de fato quando você estiver dentro da empresa atuando. Mas o que você puder buscar de o que a empresa acredita, como que é o plano de carreira daquela empresa, porque às vezes você tem um plano de carreira para você que você quer em 5 anos ser o diretor de um banco, por exemplo. Mas aquela empresa vai te proporcionar isso em 5 anos? Não é mesmo? Eu não sei, viu, Lu? Eu sigo acreditando que o primeiro passo que um candidato aí, né, a uma vaga ou quem está procurando emprego precisa fazer é separar um tempo em casa. Separa um tempo, pega uma folha de papel e escreve nessa folha de papel, né, escreva nessa folha quais são suas metas, né, onde eu quero chegar. E aí, por que eu estou falando isso de maneira enfática? Sim. Porque se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa que eu obtenho já está suficiente, né? E ninguém quer qualquer coisa. Acho que todo mundo tem um objetivo, todo mundo tem algo que quer lutar para conseguir, que quer ter. Então, assim, a primeira dica que eu dou para essa pessoa, quando a gente começa a falar sobre plano de carreira, sobre qual decisão eu tomo na minha vida hoje profissional, eu digo assim, anote no papel quem é o profissional Matheus de hoje, quem é o profissional Matheus que eu quero amanhã. E aí vamos detalhando o que eu faço, porque assim, não é só você anotar, eu daqui a 5 anos quero ser diretor. Beleza? Quer ser diretor? Ótimo, né? Show! Então vamos lá. O que um diretor precisa ter? Quais são os hards? Quais são os hards, os softs? O diretor precisa ter que tipo de conhecimento melhora? Abrindo um verbo já aqui. Direção, por exemplo, já começa com gestão de pessoas. O cara que é diretor, ele lidera uma cacetada de gente. Esse cara precisa ter um equilíbrio emocional, esse cara precisa ter uma série de táticas de gestão de pessoas. Esse cara tem que ser uma pessoa que tenha, né, a visão de direção da empresa e, ao mesmo tempo, também consiga fazer a gestão. Macro e a visão micro. Exato, assim. exato. E, além disso, tudo que você falou, eu concordo em gênero, grau e número. Mas eu acho que, além disso, você ainda precisa botar num lado o que é a pessoa jurídica do Matheus, como você bem falou, e também o que é a pessoa física do Matheus. Por quê? Porque no momento da sua carreira, se você entrar numa empresa que não está em congruência com a sua pessoa física, meu amigo, isso não vai ser uma coisa que vai dar perpetuidade pra você. Isso vai chegar um momento que você vai estar incongruente no seu propósito, incongruente nos seus valores, e você vai simplesmente falar, gente, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? E, além disso tudo,
É importantíssimo. Deixa eu só apontar um ponto é ótimo, né? É ótimo. Mas olha o que você colocou que me tocou muito. Quando, eu acredito assim, tá, Lu? Nessa construção toda, quando a gente encontra, né, a incongruência entre a vida pessoal e a vida jurídica, né, a pessoa, o PJ e o PF, muito a gente está falando de propósito e muito a gente está falando também sobre quais são as missões, os valores, né, as iniciativas pelas quais eu quero lutar. Por que eu estou falando isso? Né? O Matheus PF tem seus objetivos pessoais. Eu quero conquistar um apartamento, o sonho da casa própria, eu quero um carro, eu quero ganhar 10 vezes mais do que eu ganho, né? Eu quero viajar para tal lugar. Beleza. Todas esses meus desejos, eles estão alinhados com a minha vida profissional? A minha vida profissional sustenta tudo isso? Sim. Né? Existe eu acho que existe um link muito direto sobre sonhe mesmo, tem que sonhar, você tem que ter esperança, você tem que criar, projetar aquilo que você quer, gerar expectativa Sim. sobre as coisas, mas esteja consciente, né, do que é real e do que é imaginário, né? Trabalhe para conseguir as coisas que você quer, planeje o trajeto que você vai, né, percorrer, mas esteja muito consciente aonde a tua mão alcança. Até você fazer o que a gente chama ali de meta smart, né? Você saber que o que você quer conquistar, ele é possível? Qual o tempo? É mensurável? Como que você pode fazer para conquistar isso? Isso vai ser algo que você vai ter que pesar muito a sua vida pessoal, como você falou? Ou não, é uma coisa que o que você tiver que pesar na sua vida pessoal vai ser ok. Para mim tá ok. Quanto que você quer ganhar? O porquê que você quer ganhar isso? O que você botou como você ganhar? Você tem os hard skills, os soft skills para ganhar aquilo? Como que você vai conseguir? Qual curso que você vai conseguir? Isso tudo tem que se pensar. Porque não adianta eu chegar aqui para você, Matheus, e falar para você: eu quero ganhar R$1 milhão. Você vai falar: tá bom, Luísa. Beleza, e o que você tem para me oferecer para ganhar R$1 milhão? Por que você vai entrar na minha empresa e ganhar R$1 milhão? Por que eu vou botar você e não vou botar João? Então, assim, né, Lu? Primeira etapa de tudo aquilo que você for construir. Saiba onde você quer chegar. Esteja com isso muito claro Sim. na sua cabeça. Muito claro. Tenha clareza de onde você quer chegar. Você não precisa ter clareza sobre como chegar. Mas onde você quer chegar, você tem que mirar no alvo e ir, né? E tentar acertar aquele alvo. Cara, pensa assim, num jogo lá de dardos, né? Você mira onde? Você não mira no alvo? Sim. Você não tem que acertar o alvo? Então, porque tu sabe aonde é que aquele, né? Aonde tem que chegar o seu lançamento, correto? É assim na vida profissional. Saiba qual é o teu objetivo, mira nele. Porque a maneira que você vai chegar é a consistência, é a rotina, são todos os outros trabalhos que você vai ter que ir desenvolvendo ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, mas que você vai jogar, né? Joga o dardo lá, não caiu lá no alvo, joga um pouquinho mais para cima, calibra tal coisa, faz tal exercício. Quer dizer, você vai ter uma série de coisas para você conseguir ter objetivo. Mas o ponto é, sem objetivo, sem saber onde eu quero chegar, eu não chego em lugar nenhum. Então, eu preciso disso definido. E dado, uma vez que nós estamos falando sobre plano de carreira, decidir onde eu quero chegar, e agora eu vou caminhar para que isso aconteça, acho que a gente começa a entrar dentro, por exemplo, de construções que eu acho que o profissional precisa ter, né? Você comentou sobre hard e soft skills. Eu queria saber da tua opinião, Lu. Hoje, você principalmente que vem do mercado financeiro, que vem dentro de uma área de RH, que é especialista sobre o tema, como é que você acha que hoje as empresas estão encarando essa questão entre soft e hard skills? Você acha que isso é uma balança? Você acha que isso tem algum mais priorizado do que o outro? Enfim, queria saber a tua opinião um pouco sobre isso. Ótimo ponto, tá? O que acontece dentro ali de hard skills, soft skills? O que as empresas estão vendo muito, tá? Primeiro, antigamente, um tempo atrás, digamos assim, uns 5, 6 anos atrás, as empresas vinham muito mais a parte de hard skills, tá? Que seria toda a sua parte técnica, qual é o seu currículo, qual faculdade que você estudou,
qual faculdade que você atuou, como que é a sua carreira, quais empresas você trabalhou. Tem currículo com várias big companies. Beleza, quais são as sinopses de cada cargo. Mas hoje em dia, o que está sendo muito mais pesado é o soft skills. Por quê? Porque tudo que diz respeito à parte técnica é algo que a gente fala muito no RH, é ensinável, é treinável. É uma frase que a gente vê muito, é verdade. Caráter, você não treina, certo? A pessoa que tem caráter, a pessoa já tem ou a pessoa não tem. Então, assim, o que a gente vê muito, por exemplo, vamos levando para um processo de entrevista numa entrevista de emprego, tá? Vou dar um exemplo aqui claro para você. Vamos supor que você está no processo seletivo e o João também está no processo seletivo. Gente, João é um nome fictício, tá? Só para deixar claro aqui. Por que eu vou escolher o Matheus e não vou escolher o João? Vamos supor, o Matheus chegou para mim e ele teve todo um soft skill sobre se comportar na entrevista de emprego, veio com a roupa adequada, utilizou o dress code que a gente... Quer dizer, até roupa você tá analisando, né? A gente analisa tudo. Eu consigo te aprovar ou te reprovar em 45 segundos de entrevista. Você está aprovado ou você está reprovado em 45 segundos de entrevista. Por incrível que pareça. Calma aí, você até me deixou um pouco nervoso. Nervoso. Falando quando eu vou fazer minha entrevista lá, que eu tô de frente com o entrevistador, em 45 segundos, quer dizer, eu não consegui nem falar meu nome ainda. Você conseguiu. E o cara já sabe se vai dar caldo ou se não vai. Sim. A gente já sabe desde o início. Como que a gente sabe isso? Com a linguagem corporal. A forma que você tá com o seu ombro, conta. A forma que você tá com a mão, conta. Às vezes a pessoa chega pra mim e fala, eu sou uma pessoa extremamente tranquila, mas a unha é toda ruída. Não é tranquila. A sua linguagem corporal tá falando outras coisas. Hoje em dia, o que fala muito mais é a sua linguagem corporal. O que você fala pra mim é 30%. O que eu analiso todo a sua parte imagem, estrutural. Perfil. É 70% linguagem sua corporal e 30% é o que você tá me Daí falando. você vai ver se a pessoa tem interesse realmente no que tá falando, se tá mentindo, essas coisas Se tá assim. incongruência no que tá falando ou não. Então, quando eu tô... Mas em 45 segundos, Lu? Em 45 segundos eu consigo ver se o Matheus está sendo uma pessoa sincera comigo, não está sendo pela forma como ele está se posicionando. E aí, então, eu tenho uma outra pergunta, então. Porque já que eu tenho só 45 segundos... não, 40 segundos, eu pisquei e tô saindo. Eu quero saber o seguinte, o que você recomenda para essa pessoa, né? Cheguei lá, ciente já, então recomenda para mim, nem para pessoa não. Recomenda para mim. Eu vou chegar lá para fazer a entrevista, o que você acha que eu tenho que logo de cara, né, me colocar? Como que você acha que tem que ser minha abordagem logo no início? Gente, primeiramente, você tem que saber a empresa que você está indo. Você não vai, porque tem muita gente, inclusive, eu já fiz muito isso, tá, gente? São uns anos atrás, era a Luísa de antigamente. Pega no LinkedIn e manda vaga para qualquer tipo de empresa. Não vê se tem fit com a vaga, não vê o perfil, não vê se você se enquadra no perfil. E tem vezes que não vê nem qual é a descrição. Não, calma. Descrição é o de menos, meu amor. Não sabe nem o segmento da vaga. Aí você simplesmente vai para uma vaga dentro do mercado financeiro, aí você chega de chinela havaiana e bermuda. Fala muito sobre isso, né? Eu acho que eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Saiba onde você está indo para que você leve uma aparência condizente, né, com aquele ambiente ali, né? Construa uma imagem que tenha uma identificação com aquela empresa, né? Tem que ter cuidado com isso. Você não vai construir uma imagem que não é sua. Tem que ser de forma genuína. Eu não vou fingir uma Luísa num processo seletivo, uma Luísa em outro. Eu sou a Luísa. Entendeu? O que vai acontecer, assim, se eu estiver indo para uma empresa, às vezes, mais criativa, mais voltada para audiovisual, eu posso ir, de repente, com uma sandália, um esporte fino. Não preciso botar um cabelo, uma maquiagem muito... Um cabelo muito arrumado, um salto muito... Quer dizer, o dress code, ele importa, né, Lu? Muito. Mas, além do dress code, o que mais você acha é que, assim, para esses... Já que o prazo é pequeno, né, para você passar uma boa impressão pro recrutador, mas o que você acha que é importante você, logo de cara, assim, já trazer além dessa questão da aparência, mas o quê? A forma que você fala também conta muito. Porque se você chegar numa entrevista de emprego, você está começando um processo seletivo, e você simplesmente começar a gaguejar muito, ficar muito nervosa, grande chance, é claro, que a gente tira a parte ali que tem todo o nervoso de uma entrevista, mas grande chance da gente é começar a pensar, será que a pessoa está falando a verdade? Será que ela não está falando a verdade? Será que não está mentindo?
E, obviamente, você não vai ser arrogante, né? E, gente, importantíssimo isso. Às vezes acontece que a gente tá lá no calor da emoção, tá empolgado com a vaga. Nunca interrompa a pessoa que tá te recrutando, porque fica feio. Você, como candidato à vaga, deixe o recrutador falar. É quando ele parar e der uma brecha, você fala. Você pode ter certeza que ele vai deixar você falar, mas não interrompa, porque fica muito feio. Fica aquela visão de ser uma pessoa muito afobada. Afobada, ansiosa, nervosa, tudo que a gente não quer passar numa entrevista de emprego, não é mesmo? É claro. Não, tem que ter todo esse cuidado mesmo, tem que estar preparado para essa entrevista, não é isso? Você tem que ter um certo cuidado, não é verdade? Mas você também precisa apresentar ali os argumentos para que conquiste esse entrevistador e, de fato, a vaga seja sua, né? A gente estava falando sobre hard skill e eu gostei muito da frase que você usou, em que você fala que caráter você não treina, né? Você contrata caráter, treina as qualidades. Eu acho que isso é muito importante, porque quando você olha, né? E de fato também vejo esse movimento, vivenciei esse movimento, em que os soft skills são os mais hoje requisitados, e tem que ser mesmo, porque você tem que ter funcionário que vista a sua camisa, você tem que ter funcionário que saiba se comunicar, se posicionar, dê a opinião, critique de forma construtiva. Então, tem uma série de situações de soft skills que são necessários e que hoje estão sendo super requisitados, mas quando a gente vai olhar o hard skill, é muito importante que você tenha. Pô, cara, olha só, essa vaga é uma vaga de analytics, é uma vaga de dados. Você tem ali as certificações, você tem... como é que está a tua formação para aquilo dali? Se você não tem essa formação, você fez uma transição de carreira, isso está evidenciado, tem uma história, um storytelling bem produzido, bem sustentado, para que aconteça essa evidência para o recrutador, porque é importante, assim, eu acho que mais do que tudo, é importante que a história que você vai contar para aquele recrutador, ela seja genuína sim, mas que esteja sim condizente com o cargo. Então, por isso, concordo muito com o que você falou, Lu. Estudar a vaga, né? Descrição, segmento, postura da empresa, como que a empresa se vê, a cultura da empresa é muito importante você saber, né? Então, aquela paginazinha, muitas das vezes essa página ela é subestimada, né? Você abre lá a página institucional da empresa, tem lá o sobre, né? Gente, vai para uma entrevista, antes de chegar na entrevista, lê o que está lá no sobre, a história da empresa, uns 3, 4 parágrafozinhos, mas estuda um pouco sobre aquilo dali para você ter minimamente um conteúdo, alguma coisa que você possa, inclusive, até desenvolver ao longo da sua entrevista. Pô, fiz tudo isso, cheguei dentro da entrevista, fui aprovado, agora estou lá dentro da empresa. Tem que tomar decisões também. Decisões de quê? Continuo fiel ao meu plano de carreira? Troco meu plano de carreira? A empresa prometeu algo e não está cumprindo aquilo que ela prometeu. Porque isso tudo vai acontecer, né? Às vezes acontece tudo isso que eu estou falando, às vezes não acontece nada. O ponto é que você tem que estar preparado para que isso aconteça. Então, dica minha aqui para que as pessoas sempre tenham isso bem, bem sólido, né? Nada é escrito em pedra. Né? Então, me projetei, planejei, entrei dentro da empresa. Pô, tô vendo que a empresa aqui é legal, é divertida, mas não é aquilo que eu estava imaginando. Você está ok em trocar seu plano de carreira, sua meta, seu objetivo? Sim. Se você tá, muda, tá tudo bem. O meu plano de carreira, eu tenho um plano de carreira em casa que eu fiz na folha A4. Né? Amassei a folhazinha, cortei a folha assim, fui lá, coloquei lá tudo aquilo que eu queria conquistar, como que eu queria, onde eu queria estar. Inclusive tem uma pessoa, foi um colega meu de trabalho, e a gente perdeu não, né? A gente investiu, né? A gente tirou um tempo só para conversar sobre isso. Eu me lembro como se fosse ontem, entrando dentro da sala assim, de reunião, e a gente fez uma aula assim, para detalhar todos os cargos, as possibilidades, onde que a gente poderia chegar, como chegar, quais os meios. É importante você fazer isso. Isso não é besteira. Tenha estratégias bem montadas, bem claras. Leia o cenário dessa empresa. E não deixe tudo escrito em pedra, porque não é. Então, assim, cheguei lá, putz, vou ter que alterar, altere. Eu já alterei várias vezes o meu plano de carreira. E você ser maleável e ser um pouco flexível. Por quê? Porque não adianta você achar que tudo que você escreveu é uma coisa que é verdade, gente.
Não sei se é bom. Tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que é ruim. A teoria é uma coisa, a prática é outra. As coisas não são preto e branca. Eu já achei que era uma época na minha carreira. Eu achava que tudo era preto e branco. 2 mais 2 é 4, acabou. Não, gente, 2 mais 2 não é 4, acabou. Tem a vírgula. Não, 2 mais 2 é 4, eu tô ficando preocupado. Gente, óbvio que 2 mais 2 é 4, mas o que eu quero dizer em relação à sua vida, tem sempre uma vírgula. Você não pode simplesmente chegar e botar um ponto final, não, gente. Tem a vírgula. Utilize as vírgulas. É fundamental para o seu crescimento também profissional. Vocês prestaram atenção nisso que ela falou? A vida, como é que é? A vida não é feita de números exatos. Ela é feita de números com vírgulas. Não é isso. Falei que a vida, ela não é preto e branco. A gente tem que ter o colorido. Verdade. Porque senão fica muito chata a vida. Mas falando sério agora, gente, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Não tem como você ser aquela pessoa engessada que você vai para uma empresa e fala assim, olha, eu quero ter no curto prazo, quero ter o meu plano, eu quero ser coordenador em 1 ano, quero virar subgerente em 2, quero virar head em 3, quero ser diretor em 5. Essas coisas podem acontecer como não podem. Vão depender de cenários, né? Que não são só internos, mas também externos. E da empresa também que você está escolhendo. Uma série de coisas. Vai acontecer uma série de coisas nessa jornada. Exatamente. Né? Uma coisa que eu acho importante falar, que entra até um pouco ali, voltando ali a parte de hard skill e soft skill, mas eu acho interessante falar é o seguinte. Empresas, por favor, não queiram, assim, simplesmente contratar as pessoas só pelo hard skill, botar lá inglês fluente. Sendo que você nem usa inglês na empresa. Cara, queira entender a pessoa, queira conversar com a pessoa. Após o bate-papo inicial dela, você vê se aquela pessoa tem fit com a sua empresa. E depois você exige outras coisas. Se de fato você vê que aquela pessoa tem fit e a pessoa não tem o inglês fluente, caramba, investe em estudar curso de inglês. Por quê? Porque você, empresa que ainda está focando 100% na parte hard skills, você não vai ter perpetuidade no mercado, porque hoje o que está mais contando é soft skills. Realmente muito polêmico, né? Você vai ver aí empresas polêmico demais, e se eu ficasse aqui eu ia falar horas sobre esse assunto. Porque acontece, né, cara? Você tem que ter... É quase um trade-off, né? Você tem que ter gente capacitada, mas você também tem que ter pessoas que... E você pode ter isso no mesmo profissional. Acho que o melhor dos mundos é esse. Mas o ponto é, de fato, né? Existe uma necessidade cada vez maior, né? De que a gente tem que ser esse profissional flexível, esse profissional proativo, esse profissional... Sempre existiu essa necessidade, mas eu acho que hoje ela está... bem mais forte. E até muito por conta das estruturas que foram sendo criadas dentro das empresas pós-Covid, né? Porque, por exemplo, eu vim de uma empresa em que quase 100% dos processos, em algum momento da jornada desses processos, o cliente, né, precisava ir até um ponto físico, resolver para terminar aquele processo. Então, o Covid chegou e assim, como é que tu faz dinheiro? Se o cara não pode sair de casa. Tu tem que botar o cara lá para fazer 100% online. E aí, por que eu estou falando isso? Quando você começa a construir esses cenários digitais, devido à demanda que o Covid trouxe, né, impôs, né, o cenário de pandemia trouxe isso muito forte para a gente. Você começou a criar profissionais cada vez mais multidisciplinar. É o cara que ele é produteiro, eu brinco que ele é produteiro. Tinha uma chefe minha maravilhosa, que ela falava muito, eu sou produteira. Porque o cara que vai cuidar do produto, por exemplo, hoje, ele tem que sacar do produto, obviamente, mas ele tem que sacar sobre desenvolvimento, sobre parte de tecnologia, ele tem que estudar um pouco sobre programação, ele tem que saber sobre o X, né, User Experience, ele tem que saber um pouco sobre como é que funciona a relação do pós-venda. Tudo por quê? Porque, cara, agora não é mais cada um na seu caixinha, né? A jornada agora é 100% full digital, né? Quer dizer, o cara começa e termina 100% digital. Se tu é o cara que está envolvido nesse processo, irmão, se tu não sabe o processo do início até o fim, esquece. Perfeito. Esquece. Tu tá, assim, beirando ao fracasso. Se tu tá trabalhando numa companhia, não tô falando que você tem que ser o cara também que saiba tudo. Você não é o oráculo, mas você tem que ter uma noção básica, né? Então, e aí por que a gente tá falando sobre isso aqui? A gente foi puxando o assunto, mas é porque o soft skill entra muito nisso. Você é um cara receptivo,
Você é um cara que recebe bem as inovações? Você escuta bem o seu colega? Porque, pô, quer ver uma coisa também, que aí até mudando um pouco do tema do que a gente está falando aqui, tem uma questão dentro, né? Você está dentro da carreira e tal, aquela coisa toda, dentro da empresa. É importante você entender que para você fazer uma mesma jornada sozinho, você vai demorar X. E se você fizer essa jornada compartilhando ela com seus colegas de trabalho, né, junto, em equipe, em time, você vai demorar muito menos do que você faria isso sozinho. Então, assim, parte do princípio, cara, que você precisa ter um relacionamento muito bom, muito conectado. Ter um excelente relacionamento interpessoal, interpessoal. saber trabalhar em equipe, Exato. ter uma ótima inteligência emocional, saber onde você está pisando, você saber se controlar, porque o que acontece, gente? Entrando até num tema um pouco polêmico, tá, amigo? Não, a casa é tudo sua. polêmico, né? A casa é sua. Você entra no tema... O que acontece muito, tá, gente? A gente não tem como chegar e falar que eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo da minha empresa, eu sou uma pessoa que todos me amam. Mentira. E aí, onde que entra essa parte de soft skill que, pra mim, é o ápice? Se for uma pessoa que tem uma boa inteligência emocional, se tiver nessa rodinha de pessoas, às vezes, que não são tão legais, a famosa fofoca, digamos assim, a pessoa vai saber se portar como? Vai saber ter inteligência emocional para Calma, não entendi. Você tá falando que a pessoa... Não, calma, gente, calma. É porque eu adoro a fofoquinha. Mentira. A pessoa... Calma, me explica isso melhor. A pessoa que tem um emocional... Como é que é a história? Melhor, ela vai saber se portar nas questões ali interpessoais. É isso? Como é? Claro. Por exemplo, se eu tiver uma boa inteligência emocional, eu vou conseguir me importar muito melhor com questão de relacionamento interpessoal, com essa questão de fofoca. Às vezes você tá falando de mim, eu tô falando do meu chefe, ou do que você faz. Isso é o que tem muito na empresa. Famosa conversa de corredor, né? Se você sabe que, vamos supor, você é uma pessoa lá na sua empresa, as pessoas estão falando de você. No corredor ali, você tá passando, tá falando. Se você é uma pessoa que é estourada, que não tem nada de soft skill, que você é uma pessoa que, nossa, o seu emocional é péssimo. Você simplesmente souber, vai bater no cara, ou então vai começar a falar alto, vai começar a gritar, e quem que vai perder a razão ali? Vai ser você. Não vai ser a pessoa que tá falando ali. Então, nessas situações que a gente diz muito assim, que a gente se bota em prova de como você consegue lidar com as fofocas do dia a dia, com um ambiente que a gente fala muito, no ambiente tóxico, pessoas tóxicas. Você ali tá botando a sua prova de como que é a sua inteligência emocional ou não. Porque em todo lugar que você for atuar, de trabalho, você vai ter que lidar com esse tipo de pessoa. E aí, aonde que entra o seu soft skill e como que você consegue lidar com isso? Porque se eu tiver na minha equipe uma pessoa que só tem a parte técnica, todo hard skill ali 100%, vai virar, se bobear, um corredor polonês. Ninguém vai conseguir se portar. Ninguém vai ter inteligência emocional para lidar com aquilo. Verdade, cara. Tem que ter, né? Sabe que eu já recebi um feedback desse? Sério? O que você recebeu? Eu já tava começando meu trabalho. Amo de passar a pessoa que me fez esse feedback, me deu esse feedback, me fez um favor. Fez um favor. É mesmo que ela? Agora eu tô curiosa. Ela, né? Eu já tive gestora mulher. Então você tava muito bem. Eu tava bem pra caramba, cara. Você não tem ideia. Eu tive uma sorte na vida. Uma das maiores sortes que eu tive na minha vida foi ter todas essas gestoras, todas as mulheres muito inteligentes, muito... Poderadas. Nossa, cara, não teve uma, assim, se eu puder, eu tinha que ter um episódio pra contar o perfil de cada uma das gestoras que eu tive. Se hoje, recentemente eu recebi um elogio, né, de uma profissional que trabalhava comigo no Lampadário. Lampadário é a empresa da minha família, gente. Ela falou assim: Matheus, você é um cara inspirador. Você é um cara que consegue transformar a vida das pessoas. Ela falou isso. E se hoje eu recebi esse feedback, foi por conta do feedback que eu recebi lá atrás, que é sobre isso que a gente está falando. Chega a minha gestora, me coloca na sala. Né? Aí disse assim pra mim, ela falou assim: Matheus, você é um garoto que entende, você faz muito bem, você sabe cálculo, sabe fazer a parte de matemática, faz relatório muito bem, você tem uma técnica muito boa, mas você é um desequilibrado.
Cara, Mentira. Ela foi na lata. Ela falou assim: tu começa o dia bem, feliz, no meio do dia tu já tá querendo explodir a cara de alguém. Você não disse pra ela que você é geminiano, não? Eu usava essa. A minha desculpa era essa. Eu falei assim, mas eu sou geminiano. Dizia assim, pá, dá teu jeito, dá teu pulo. Se vira! Porque, e aí tudo isso colabora com o que a gente tá comentando aqui sobre o soft skills ser tão importante hoje em dia. Porque, cara, você tem que ser uma pessoa que as pessoas, que quem está em volta de você te veja como um impulsionador, um cara bacana, inspirador, um cara, você tem que, todo mundo inspira alguém. Todo mundo. Ou pro bem ou pro mal. Você não precisa estar se preocupando, você não precisa se preocupar. Eu tenho que fazer algo para inspirar alguém. Não, irmão. No teu dia a dia, de segunda a segunda, você pode ter certeza que foi no mercado, foi quando você estava comendo alguma coisa lá na praça de alimentação do shopping que você vai, e ao invés de você deixar o prato de comida na mesa, você pegou e colocou ele no local que tem para colocar, você já está inspirando. Tem alguém te observando. Nós estamos sendo observados 24 horas do nosso dia, tem alguém observando nossos movimentos, nossos passos. Até porque isso é falado, né? Você inspira de 1 a 10 pessoas então, da assim, sua convívio social. Olha aí, se você inspira de 1 a 10 pessoas, imagina, uma que seja, né? Você tem que ter isso bem desenvolvido em você. Você tem que ter uma unidade de pessoas. Você tem que ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa que realmente traga, né, contribua para uma sociedade melhor, para uma vida mais tranquila. Então, seja essa pessoa esse agente, né? Esse agente de inovação, exatamente. De ser uma boa pessoa. É o que entra muito nessa questão ali de você conseguir fazer o que você pode com as ferramentas que você tem. Se de repente eu não sou, entrando até um pouco ali na parte até de cultura, tá, gente? Se às vezes eu não sou o diretor, a parte estratégica ali da empresa, que às vezes tinha que estar vendo algumas coisas que às vezes o ambiente não está tão legal, precisa mudar algum tipo de pessoa porque não está em congruência com o que a empresa acredita em missão, visão e valor. Se eu não sou esse tipo de pessoa, no carro que eu estou atualmente, eu sou analista, ou então eu sou estagiário, o que você for, um assistente, um coordenador, o que você estiver no seu carro, o que você pode fazer para melhorar aquele seu ambiente de trabalho? Que é importante, né? É importantíssimo, porque o que acontece muito? Que eu vejo muito, o meio corrompe o homem. Isso já vem lá da época da literatura antiga. E quando você simplesmente consegue não se corromper por esse meio, bingo. Acontece. Aí você consegue florescer. Porque imagina, eu às vezes tenho pessoas no meu local de trabalho... Mas calma, uma dúvida que eu tenho. Você acredita que o meio corrompe... O meio pode corromper o homem, é isso? Não, na verdade, isso, mas assim... pode corromper, mas na grande maioria corrompe. Não vai corromper se você não permitir. Uhum. Porque o meu ponto eu acredito muito em que as pessoas conseguem, de alguma maneira, né, ali mesmo no trabalho de formiguinha, você consegue alterar aquela situação. É isso que eu ia falar. Que, tipo assim, a maioria das vezes você pode corromper mesmo. É datado da literatura antiga que o meio corrompeu. Mas aí, o que você pode fazer com as suas ferramentas para não ser corrompido? Entende? Eu, às vezes, no local de trabalho, estou lá num ambiente que, para mim, é um ambiente um pouco mais tóxico, as pessoas não... Competitivo, com pressão, não sei o quê. O que eu faço para isso não me prejudicar, né? Eu não absorver essas informações e, às vezes, eu sei lá, não tenho um bom relacionamento com, sei lá, 2 ou 3 colegas de trabalho. Caramba, será que eu consigo não externalizar isso para os demais colaboradores? Como que eu posso fazer, eu como Luísa, no carro que eu tô hoje, como que eu posso fazer para não deixar aquilo ali me corromper ou então me desmotivar no meu dia a dia de trabalho? O que eu posso fazer? Cara, simplesmente você fazer o que a gente chama de psicologia reversa. Se aquela pessoa às vezes joga pra você energia negativa, fala isso, fala aquilo... Joga boa pra ela, né? Exato. Quando ela é aquela pessoa que vive com a cara amarrada. Porque tem sempre um que vive com aquela amarrada, não quer olhar você nem pintar de ouro, tá sempre estressado, te olha de cima e baixo e fala, gente, meu Deus. Chega pra ela e fala assim, bom dia, como foi o seu dia? Você tá bem? A sua carinha não tá legal hoje. O que eu posso fazer pra te ajudar? Eu sempre fui esse tipo de pessoa, amigo. Eu acho que eu vou dizer pra você que eu consegui 100% melhorar todos os meus ambientes de trabalho? Não.
Mas vou dizer pra você que grande maioria eu consegui. Mas é porque eu também tentei. Mas eu também não posso ser hipócrita de chegar pra você e falar, não teve nenhum dia que eu me desmotivei por conta disso. Óbvio que não. Porque tem vezes que você às vezes não tá bem, você não tá bem, às vezes a família não tá legal. E aí você acaba tentando, você acaba se corrompendo. Mas quando você consegue não estar no piloto automático e consegue ficar ligada, atenta a essas situações, você simplesmente Você consegue dar uma outra direção, né? Você consegue não deixar aquilo te manipular. Porque uma coisa que eu ouvi muito, quando você deixa uma outra pessoa te afetar, tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim, é porque aquela pessoa tem um controle pela sua vida muito grande. E aí que entra a questão. Só você pode ter o controle da sua vida e Deus, óbvio. E a fé, ou a fé que você tiver. Apenas. Concordo, tô aqui reflexivo do que você tá falando. De fato, é o que acontece. Lu, a gente veio falando muito, né, sobre questões de plano e de cultura e sobre todos esses pontos. Eu queria deixar aqui, já me encaminhando para o final, o que você hoje diria que um profissional precisa ter para ser bem visto, para realmente despertar interesse? O que você acha que esse profissional precisa trabalhar para ter? Enfim, tem algo que você acha que assim, tem que me preocupar? Gente, a melhor coisa que você tem é você estar com um profissional que tem aquele brilho no olho. Chegar na empresa e saber tudo da empresa e querer realmente aquilo. Aquele profissional que tem brilho no olho pode ser um profissional que às vezes não tem tanta técnica, mas, cara, você vai ouvir aquele profissional vai ser aprovado em 45 segundos. Porque tem aquele brilho no olho, tem aquela famosa vontade de fazer acontecer dentro da empresa que você acredita. Ele acredita na sua empresa. E o mais importante, vocês como empresa, observem esses profissionais que você tem próximo, que às vezes o ambiente que você tem na sua empresa, sem você perceber, intoxica esse profissional e você acaba perdendo esses profissionais que sempre vestiram a camisa, sempre apoiaram a sua empresa. Então é o brilho no olhar. É você ter um brilho no olhar do que você está fazendo, na empresa que você está indo, na empresa que você está se candidatando. Vocês que estão ouvindo a gente, que tem aquela... Tá em dificuldade, né? Tá igual o Einstein, né? Tá com vários processos seletivos na mão aí, tá tudo bem. Vá para a empresa que mais brilha o seu olho. Você pode ter certeza que por mais que depois você encontre lá algo que talvez não seja tão ok, né? Porque como você bem falou e eu falei, nada é preto no branco, não é nada escrito em pedras. Você com certeza vai se dar melhor. Porque pelo menos você tem ali aquela, né? Aquele vontade interesse, de fazer aquela acontecer. vontade, né? É isso. Bacana, Lu. E você? Muito bom. O que eu acho que o profissional tem que ter, acima de tudo, seja honesto. Ótimo. Consigo mesmo, com todo. Seja honesto. Saiba seus limites, né? Entenda. Você que está me escutando aí e está procurando emprego, né? Tá no momento talvez de desespero, talvez, porque não, né? A gente sabe que emprego tem andado cada vez mais difícil, né? São muitas pessoas, muitos candidatos. Não se desespere. Seja você. Seja fiel aos seus objetivos, né? Tudo tem motivo. As coisas, elas têm fim. Então, assim, seja honesto. Saiba dos seus limites. Saiba até onde você pode ir. Não fica muito preocupado com a opinião de um, de outro. É óbvio. Escuta, né? Dê atenção àqueles que te querem bem, né? Aqueles que você tem certeza sobre isso. Mas, tirando, né, todas essas influências que a gente vem tendo, internet, deixa tua cabeça focada, seja honesto, né? Pratique o bem e com certeza o bem retornará para você. É isso, né, Lu? É isso. Acho que a gente deixou nosso recado sobre grandes decisões, sobre plano de carreira. Eu queria agradecer imensamente por você estar aqui comigo e pedir para você que está nos assistindo, está nos escutando, inscreva-se no canal, compartilhe, salve, dá like lá pra gente. O Propocast já está no TikTok, no Instagram, no Spotify e no YouTube. Em tudo que você possa imaginar, gente. Então, se você entende que alguma coisa que a gente falou aqui pra vocês, que eu tenho certeza que falou, gerou insights, compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso. É isso. E até a próxima, galerinha. Até a próxima, gente. Beijo! Beijo!